Bom dia. Quero agradecer à comissão organizadora pelo convite e agradecer aos ouvintes por estarem aqui hoje comigo. A minha experiência de trabalho com esclerose múltipla, tenho tido vários pacientes e eu gostaria de falar um pouco de esclerose múltipla antes de falar o tratamento, como na história, quando ele é descrito em 1868 pelo Jean-Martin Charcot, tá? Descrevendo áreas circunscritas, endurecidas, que encontrou em autópsia disseminada no sistema nervoso central. A esclerose múltipla é uma doença de causa desconhecida, ainda não se define totalmente a causa, se define pelos sintomas, tem umas sinais e progressões neurológicas típicas e caracteriza-se por áreas disseminadas de inflamação, pela desmielinização, perda da mielina e patologia axonal afetando o sistema nervoso central. Nós vemos aqui a fibra nervosa e a bainha de mielina, tá? E vemos também que a mielina é um complexo de camadas lipoproteicas que envolvem e isolam os axônios. Na esclerose múltipla, a desmielinização leva a interferência na transmissão dos impulsos e isto produz diversos sintomas da doença. É importante atentar-nos que a mielina está presente em todo o sistema nervoso central, principalmente na substância branca. Aqui nós vemos o neurônio, os dendritos que faz a sinapse, o corpo da célula e a bainha de mielina. Aqui vemos o neurônio ou o nervo normal, e aqui vemos já danificado, onde a mielina está danificada por o processo de autoimunidade, provocando essa agressão. O início se dá pelo rompimento da barreira hematoencefálica, seguida pelos infiltrados mononucleares periventriculares. Rapidamente depois disso, por áreas circunscritas da ruptura de mielina, onde vêm os macrófagos, neutrófilos, e a microglia ativada estão invariavelmente presentes nos locais de desmielinização. Melhor. Obrigada. Os linfócitos B e as células plasmáticas circundam os pequenos vasos sanguíneos do sistema nervoso central. Os linfócitos T e os macrófagos infiltram o parênquima do sistema nervoso central. Os produtos da resposta imune, incluindo imunoglobulinas, interleucinas, interferons e fator de necrose neural, acompanham a lesão na esclerose múltipla. O edema tecidual atinge o máximo depois de cerca de um mês. Depois disso, as lesões evoluem por vários meses ou por anos e tem alguns casos intermitentes, onde pode regredir totalmente ou volta após algum período de meses ou anos. Entretanto, a remielinização é incompleta e parece ser interrompida no estágio da premielinização oligodendrócita e nas lesões crônicas. À medida que a doença progride, a degeneração axonal, com a perda da mielina, resulta na atrofia cerebral progressiva. Uma vez que este processo excede a um limite, instala-se a deterioração neurológica progressiva, denominada de esclerose múltipla progressiva. Aqui nós podemos ver a fibra axonal, aqui vemos a célula T atacando, os mastócitos e as placas cicatrizantes que levam a essa esclerose, porém tem algumas patologias que também apresentam esclerose. De aí, às vezes, do diagnóstico ser um pouco insidioso e a gente ter que ter mais recursos laboratoriais para definir bem. Nas manifestações clínicas, a gente vê parestesias, disestesias, problemas da visão, vertigem, uma marcha táxica e urgência ou na retenção urinária, que ocasiona uma alteração no psicossocial do paciente. Também nós vemos fadiga, em um alto índice, alterações motoras, cerebral, parestesia, dor, em alguns casos, e em alguns casos se vê mais leve a sintomatologia. No Brasil, a prevalência média é de 18 para 100 mil. Já nos Estados Unidos, é de 30 para 100 mil. 1,5 até 11 pessoas por ano no mundo podem apresentar
é de maior prevalência em mulheres em uma idade mais jovem, de 18 a 35 anos, e é mais raro em crianças, porém está aparecendo. Acima de 60 anos é mais difícil, e quanto mais se aproxima na linha do Equador, a gente vê menos incidência. É mais comum em caucasianos. Na medicina ocidental, a causa é incerta, pode ser uma tendência hereditária, porém é muito importante a gente considerar os fatores ambientais, principalmente de alimentação. O cérebro mostra as marcas típicas de um processo imunopatológico com uma inflamação perivascular por linfócitos e por monócitos. Na medicina chinesa, a esclerose múltipla ela é muito bem descrita, não é muito bem descrita, porém a gente considera como o grupo da síndrome Wei, onde apresenta adormecimento tanto de membros superiores como inferiores. No estágio inicial da síndrome Wei, o tratamento pode ter como objetivo remover o calor, a umidade, calor, e nos estágios mais avançados, a gente tonifica a deficiência. Alguns autores apontam a deficiência do rim no primeiro lugar, já que estes governam o desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso. A personalidade, ela na medicina chinesa, ela é muito valorizada. Eu costumo falar sempre para meus alunos e para meus pacientes. A gente é o que come, é o que pensa e é o que sente. Geralmente, esses pacientes, quando procuram, eles estão, principalmente pacientes do sexo masculino, acima de 40 anos, eles vêm com a autoestima muito baixa. Em alguns trabalhos que eu fiz com um grupo francês de osteopatas, eles falavam da questão deles também quererem mais chamar um pouco a atenção, pese a terem o problema anatomopatológico. Eles estão relacionados muito com a personalidade do tipo yin do rim, falta de vigor e da força de caráter necessários para a mudança que acarreta o desenvolvimento. Sentimentos profundos de inadequação para o mundo adulto, sentindo-se subjugados, esmagados pelas responsabilidades. Tendência a desistir, render-se, perder o controle para continuar em um mundo dependente. No tratamento sistêmico, a gente pega alguns pontos, como quando eu recebo estes pacientes, eu gosto muito de ver o tratamento biopsicossocial do paciente. Atualmente, eu costumo falar que eu não trabalho como acupunturista, eu trabalho com a medicina chinesa. A gente não pode trabalhar só com agulhamento, a gente tem que ver. Atualmente eu faço muito ênfase tanto no paciente como nos alunos, a gente ver a respiração do paciente, não falar para o paciente ele ir a fazer um curso de yoga, porque às vezes pela correria não dá, mas sim que ele tome consciência de uma respiração mais pausada e abdominal, ver a dietoterapia chinesa, faço muito ênfase em associar agulhamento seco com dietoterapia, disciplina de vida, principalmente o sono, que seja uma qualidade de sono, mas no momento onde o metabolismo está mais diminuído para o repouso, e tiro muitos alimentos como os derivados do leite, os lácteos, a carne vermelha máximo 2 vezes por semana. E aí começo a ver, após conversar com o paciente, a importância dele considerar um ciclo de tratamento onde, primeiro, eu oriento como ele deve fazer, o segundo, como a gente trabalha junto, e o terceiro, ele caminhar com suas próprias pernas, além do agulhamento, como estava falando os outros colegas, o doutor Silva, o outro colega, o primeiro que falou, ao respeito de como é importante os pontos de acupuntura com 10 a 20 sessões, ou às vezes até mais. Porém, ele tem que assumir o compromisso do tratamento por si próprio. Eu uso o Bexiga 62, são utilizados também no 23, o 20, o 40, 57, 30 e 31. O Rim 6, o Vasogovernador 16 e 14, clareando a mente e trabalhando a região cervical. O Vasoconceição 3, 6 e 12, onde trabalho muito a parte emocional com o 12, principalmente a ansiedade.
melhorando também o Qi, ou energia vital, com o vaso concessão 3 e 6, o intestino delgado, que ajuda em relaxamento muscular, o intestino grosso, ponto de estresse e ponto de ansiedade, vesícula biliar 20 e 34, nos casos de que tem muita dor, o estômago 36 e o vaso pâncreas 6 e 9. Eu sempre coloco a abertura dos portões, onde seria intestino grosso com estômago 36. Nestes casos, no início da patologia, colocaria só intestino grosso 4 e no fígado 3. E sem vaso pâncreas 6, o fígado 4 em vez do fígado 3, sem estimulação, e o yin-tang sem muita estimulação. O tratamento scalpiano tem grande eficácia em quadros dolorosos e transtornos do sistema nervoso, como AVC, esclerose na lateral amiotrófica, que é um diagnóstico diferencial de esclerose múltipla, lesões medulares e em si esclerose múltipla. A eficácia é ainda maior quando o tratamento é iniciado logo após se identificar a lesão, o aparecimento dos sintomas, que podem ser eliminados completamente, assim como pode haver a inibição da evolução da doença. Quando as lesões primárias estão no cérebro, utiliza-se a zona 1 de Jing, tá? Funcionando ao longo do vaso governador, em direção para a face. Com isso, pretende melhorar a visão e aumentar a claridade mental, associado ao vaso governador 6. Se as lesões primárias estiverem no pescoço, utilizamos a zona 1 de Dinsen, que governa também o pescoço. Para tonificar o sistema rim do fígado, inserimos uma agulha na zona 3 de Jing, funcionando ao longo do vaso governador. Então, aqui a gente vê a Jing. E dependendo do comprometimento, a gente direciona a agulha. Como complemento, utilizamos ainda pontos para reduzir a fraqueza e perda de sensibilidade nas pernas e ombros, e quadros dolorosos com manipulação adequada para o conjunto utilizado. Tem a acupuntura Yamamoto, que usa o ponto G, e a eletroacupuntura, ela em si, alguns trabalhos falam da não utilização de tratamentos paliativos, como fisioterapia e mesmo acupuntura, mas na minha experiência de trabalho, eu tenho atendido pelo menos uma meia dúzia, uma dúzia de pacientes, onde eu vejo principalmente a melhora da qualidade de vida do paciente. Oferece uma melhor redução na fadiga e nas dores crônicas. O mecanismo de ação da eletroacupuntura utiliza estímulos elétricos nos pontos de acupuntura, potencializando muito o efeito da técnica tradicional. Dessa forma, é aumentada a produção de corticosteroides endógenos e de endorfinas, que vão ajudar também na lesão do axônio, equilibrando o sistema imunológico e reduz assim as reações autoimunes e necessidade de medicamentos. Eu vi em um tratamento alopático onde indicam relaxante muscular, inclusive diazepam. Eu geralmente, quando o paciente vem com um medicamento alopático, eu começo a ir retirando cautelosamente e respeitando também a conduta do colega alopata. Eu peço sempre para o paciente ir discutindo se tem algum colega alopata que está indicando esse tipo de medicação, já que ele entra em contradição com o tratamento que eu aplico. Deve ser feito pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Quando fala para fazer todo dia, eu prefiro não fazer, porque eu gosto de que o corpo comece a reagir ao tratamento que estou aplicando. A medicação não deve ser interrompida, mas o ideal é ter início do tratamento com eletroacupuntura antes do tratamento. Eu costumo falar que me sinto muito reconhecida quando o paciente de acupuntura me procura, porque ele já sabe o que quer. Mas, infelizmente, são pacientes que eles já vêm muito mexidos. Então, eles vêm com muita medicação, inclusive com muita impregnação medicamentosa. Eu gostaria de fechar falando assim. Eu trabalho com agulha, já faz uns 30 anos. Eu sou da época que começou a acupuntura aqui no Brasil, tá?
E cada ano eu costumo a tentar associar a acupuntura com alguma outra técnica. Sempre estou procurando um desafio, além de ver outros pontos. Os pacientes de esclerose múltipla, que eu tenho tido tanto no consultório, como na faculdade aqui da Unicid, como na Unesp de Botucatu, eu tento que eles tomem consciência de seu problema, porque geralmente o paciente, quando procura acupuntura, ele procura como último recurso. Já foi tão mexido com outros tratamentos, que ele fala, minha última esperança é a acupuntura. O ideal seria que estes pacientes viessem primeiro em acupuntura, mas infelizmente a gente mora em um meio alopata e ocidental, onde o paciente só procura, como sempre se falou durante anos, a acupuntura é uma medicina alternativa. Não deu certo nada, então a acupuntura vai dar certo. Então eu costumo falar sempre para os pacientes, se vai operar, eu aconselho, não opera com outros diagnósticos. Se opera, eu prefiro não atender, porque já me atrapalha muito. Tá? Então, o paciente, e outra coisa que eu falo para o paciente, é muito fácil eu ir, se acharem a doutora Doris que cura, então me avisa, porque eu vou lá. Porque o paciente ele tem que tomar consciência de tudo, de sua emoção, de sua alimentação. E eu lendo sobre a epidemiologia desta doença, agora na nova apresentação, que no anterior congresso eu também fiz a mesma apresentação, cada vez me convenço mais da gente ter muito cuidado na dietoterapia e nos campos eletromagnéticos, em tudo este avanço tecnológico desenfreado, onde todo mundo não tem tempo de nada. Então, se a gente considerar o biopsicossocial do paciente, a gente orienta o paciente para ele ser mais esperto, para ele tomar cuidado com sua atividade física, não ter escapatória, da gente fugir de uma alimentação adequada, da gente fugir de uma atividade física, para a gente ter uma boa qualidade de vida. Então, atualmente eu faço reuniões interativas, tanto em Botucatu como aqui na Unicid, com os pacientes. Quando eu vejo que tem um grau de complexidade maior, eu tento individualizar mais o tratamento, mas se eu pudesse fazer reuniões interativas com cada grupo de pacientes com sua patologia, eu vejo o resultado mais rápido de recuperação, porque o paciente, quando nos procura, ele vem muito abalado, sentindo que o maior problema do mundo é o que ele sente, e que ele tem que encontrar um médico que faça milagre, ou um profissional que ele cure. Então, se o paciente ele toma consciência que eu não posso respirar por ele, eu não posso comer por ele, eu não posso dormir por ele, porém eu tenho o dever de orientar o que ele deve fazer, e é meu dever e minha obrigação pôr a agulha certa no ponto certo e a técnica certa. Então, um trabalho em conjunto que a gente vai obter resultados muito melhores e em menor tempo. Tive a oportunidade de ter um posto de saúde da Unesp e a faculdade de Botucatu, onde eu podia atuar com reuniões interativas e de grupo, e outro não. Eu via que eu podia dar alta mais rápido a estes pacientes. Atualmente, no meu consultório, na minha clínica, não gosto muito de falar clínica ou consultório Portal da Saúde, tanto que chama Portal da Saúde, porque eu falo, é um lugar de bem-estar, não um lugar de pessoas doentes, é um lugar onde todo mundo tem direito a prevenir doenças. Então, o ideal, como fala nos clássicos do Imperador Amarelo, o verdadeiro médico, ele previne a doença, ele não cura a doença. Então, a gente tem que abrir muito o olho, porque eu gostaria de não receber tanta esclerose múltipla, porque em alguns momentos eu também li em algumas dietas naturalistas do açúcar, que ele pode influenciar na piora do quadro. Muito obrigada.